Hoje nós vamos estudar 2 capítulos juntos, não por pressa, mas porque eles formam uma única cena. Jó 11 é o ataque e Jó 12 é a resposta. E quando você entende os dois juntos, a história muda o nível. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Coffee com Fé, o nosso devocional. Aqui a Bíblia ela é estudada com profundidade real para o nosso dia a dia mesmo, para a nossa vida real. Aqui você pode ficar, aqui você pode respirar fundo, porque nós vamos continuar aprendendo o livro de Jó e tirar bons aprendizados para a nossa vida. Apesar de ser um livro que fala muito sobre sofrimento, né? A gente tem aprendido muita coisa bacana aqui, então vem fazer o devocional junto comigo. Até agora, a gente viu ele falou com lógica religiosa lá em Jó 4 e 5. Biladab falou com aquela tradição rígida, né, sobre religião lá em Jó 8. Jó respondeu com uma dor honesta, reconhecendo a grandeza de Deus de 6 a 10. Agora vai entrar Zofar, lá em Jó 11. E ele vai representar algo muito comum aqui, né? A impaciência espiritual diante do sofrimento prolongado. E é por isso que a gente vai juntar Jó 11 e 12, porque a resposta de Jó, como sempre, vai revelar uma maturidade espiritual impressionante aqui para as nossas vidas. Lá em Jó 11, acompanhe comigo se você puder, no versículo 2. Zofar começa assim, ele diz: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tens razão, o tagarela, né? Em outras, não se dará resposta à multidão de palavras? Enfim, basicamente, ele está dizendo aqui que Jó ele já falou demais, né? Depois, ele vai subir um pouquinho o tom, né? Lá no versículo 5, acompanhe comigo. Falasse Deus e abrisse os seus olhos contra ti, né? Se Deus visse, né? Se Deus estivesse enxergando tudo que tu está falando, então ele vai declarar também lá no versículo 6. Sabe, pois, acompanhe comigo, se te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme, sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida a parte da tua iniquidade? Pois então, isso é pesado, pesado. Zofar, ele não está só sugerindo o erro de Jó aqui, ele está afirmando que Jó merece ainda mais sofrimento. Às vezes a Bíblia parece um pouco aristocrática, assim, né? Mas o problema teológico aqui é que Zofar parte de uma premissa absoluta, que Deus ele é justo a ponto de que se tem sofrimento é porque a pessoa é culpada e já sabe, condena o tempo todo. Mas ele não conhece o que o leitor conhece, o Jó íntegro, né? A gente já sabe disso, a gente já conhece a história de Jó. Mas o amigo dele aqui não sabia. Por mais que convivia com ele, não sabia. Ele está falando aqui com convicção naquilo que ele acreditava, sem ter a revelação. E é isso que vai nos ensinar, né? E o que nós temos que aprender com isso? Que a certeza sem conhecimento vira arrogância espiritual. Preste atenção. Agora nós vamos ver lá em Jó 12. Vamos observar a virada aqui e vamos ver o que Deus quer falar conosco. Observe. Lá em Jó 12, Jó responde, né, no versículo 2. Vamos lá. Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. E o Jó vai continuar, vamos continuar lendo. Ele vai começar a falar da grandeza de Deus, lá no versículo 10. Então acompanhe comigo, que diz assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano. É muito forte isso, né? Ele descreve um Deus que ele remove reis, humilha conselheiros, governa a história e controla o invisível. Jó ele vai falar de tantas coisas aqui, ele só sabe perceber a grandeza de Deus. Você percebe o contraste aqui? Que Zofar ele usa Deus para acusar, ele usa a sabedoria que ele tem para acusar. E Jó ele usa a grandeza de Deus para ampliar a sua visão diante de tudo aquilo que ele está passando. E a grande lição aqui dos 2 capítulos juntos, que a gente vai tirar para a nossa vida, o que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, né? Quando a gente estuda esses 2 capítulos separados, parece só um debate, né? Que um vai falar uma coisa, o outro vai falar outra, mas junto a gente vê algo um pouco mais profundo, por isso que eu resolvi trazer esses 2 juntos, né? Zofar aqui, ele representa uma teologia sem empatia, né? Convicção sem humildade, né? Certeza sem escuta, né? Sem estar se relacionando, sem conhecer mesmo, sabe? E Jó, ele vai representar dor com profundidade, fé sem arrogância, conhecimento de Deus sem dureza, né? Quem sofre pode conhecer a Deus profundamente, acredite em mim. Quem acusa pode estar falando de Deus sem representar Deus, muitas vezes. Às vezes pensa que a pessoa que não está sofrendo acha às vezes que está representando, né? Eu sei que o livro de Jó, ele fala muito sobre sofrimento, mas eu quero abrir um espaço aqui para falar um pouco da nossa geração que a gente está vivendo hoje em dia, né? Uma geração que julga muito pelo que se vê,
né? A gente julga muito pelo que a gente vê, principalmente nas redes sociais, né? Aparentemente a gente vê o que as pessoas postam, né? Sem conhecer de fato o coração. Uma geração que foca nos resultados e vive nos cobrando. Parece que a gente vive naquela pressão, né? Uma geração às vezes um pouco fraca no amor, sem doar, né? Enfim, sem julgar. Quantas vezes alguém já falou com você como se tivesse todas as respostas, hein? Frases prontas, diagnósticos espirituais, conclusões rápidas. Quantas vezes alguém já tirou uma conclusão, ou até você mesmo já tirou conclusão de alguém sem conhecer? Mas a fé madura não se apressa em explicar. Ela reconhece que Deus ele é grande demais para caber em fórmulas, assim como a gente já falou aqui. Obter resultados e vitória, isso é o que nos faz glorificar a Deus? Ou será que a gente consegue glorificar Ele também nos nossos momentos de sofrimento? Isso nos leva a refletir. Esses 2 capítulos nos levam a refletir. Vitória é bom demais. A grandeza de Deus, ela também não serve para esmagar quem sofre. Não. Serve para sustentar quem não está entendendo, às vezes, de repente, o que está passando pelo sofrimento. Eu confesso que por muito tempo eu não entendia o porquê eu repetia muitos ciclos na minha vida. Eu vivi por muito tempo repetindo alguns ciclos. Ciclo de sofrimento, né? Repetições, muitas coisas eu fui revivendo. E eu quero dizer que se você hoje está vivendo um ciclo que você pensa que nunca vai terminar, que nunca vai acabar esse ciclo de sofrimento, e que até você mesmo já aceitou viver dessa forma, porque tem medo de mudar, ou por medo do que as pessoas vão julgar. E assim como os amigos de Jó estavam fazendo com ele, né? Eu quero te dizer uma coisa, que do fundo do meu coração, ainda há esperança para você. Olhe para tudo que você aprendeu repetindo. Afinal, você já sabe o que vai acontecer se o seu comportamento não mudar, né? Você já repetiu diversas vezes. Mas se você decidir hoje, agora, aí onde você está, se levantar e apenas olhar para a grandeza de Deus e ter a certeza de que Ele pode te tirar disso tudo aí, se você apenas confiar nele, apenas confie. Acredite em mim. Quando você menos esperar, você vai testemunhar e vai fazer a diferença onde você passar com a sua história. E entender que nenhuma situação será capaz de roubar o amor de Deus, o amor que Deus tem por você, para a sua vida, pela sua vida. Não deixe nenhuma situação e nem nada roubar a sua paz. Fique firme no que Deus te confiou e siga acreditando. Ainda há esperança. Ainda há esperança. A gente ainda vai ver aqui o livro de Jó, vai ter uma reviravolta aqui, apesar de tanto julgamento e sofrimento. Eu tenho uma pergunta para te fazer, a pergunta do dia, né? Quando você fala sobre a dor, na dor de alguém, você defende os seus argumentos ou você revela o coração de Deus? Porque a gente também tem que tomar cuidado, assim como a gente sente que a gente não gosta de ser julgado, a gente também não pode julgar a dor do outro, não é mesmo? Afinal de contas, só cada um sabe o que passa dentro de si. Hoje eu quero te convidar, ore, diga pro Senhor, Pai, livra-me de falar de Ti sem Te representar, que nós possamos representar a profundidade, né? Humildade, que a gente saiba representar o Senhor com os nossos ouvidos, com o nosso coração aberto, em relação à dor do outro. Porque enquanto nós estamos representando Deus nessa terra, Ele cuida das nossas dores. Ele cuida de mim e de você. A gente aprende aqui que a religião, quando ela não é aplicada de forma, da forma correta, da forma que Deus quer, da forma que Deus nos chamou, ela serve para machucar e de repente você já se encontrou em algum lugar onde a religião te machucou, aonde você foi em um lugar e você esperava das pessoas, mas não espere nada das pessoas, espere tudo de Deus e nada das pessoas, assim você não tem como se decepcionar. Não tem como você se decepcionar. Você ficar triste, admire a grandeza de Deus, continue observando, fique firme naquilo que Deus te confiou. E vamos orar? Ore comigo aí onde você está. Eu sei que às vezes tudo parece um pouco meio complexo, mas a gente vai ver. Fica aqui conosco, acompanhe o devocional, porque a gente vai ver o desenrolar da história de Jó e a gente tem aprendido muito com ele. Foi até aqui Deus colocou no meu coração. Espero que eu possa ter abençoado você de alguma forma. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, por cada pessoa que está ouvindo esse devocional agora, Pai. Eu oro por cada alma que está cansada, aflita. Senhor, renova as nossas forças, renova, Senhor Jesus, o nosso entendimento. Nos dá coragem, nos dá ânimo para caminhar mais uma milha e que nós possamos continuar olhando para Ti, Pai. Que nós possamos continuar olhando para a Tua grandeza e não nos comparar, Senhor, com o passo de ninguém. Que nós possamos enxergar, Senhor, beleza em tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, até mesmo nas dores e nos sofrimentos. Que nós possamos aprender com todos eles, Pai, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, independente de qualquer situação que a gente passar, Senhor.
na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, que o teu nome seja glorificado hoje e para todo sempre. Para todo sempre, Pai. Que cada pessoa que está me ouvindo agora entenda, Pai. Entenda que tudo é para tua honra, tudo é para tua glória. E quando a gente entende isso, Senhor, quando a nossa alma é alcançada por Ti, nada pode nos parar. Nenhuma opinião alheia pode nos parar, Senhor. Que eu possa estar transmitindo essa mensagem com verdade, que cada coração seja alcançado em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Se Deus falou com você de alguma forma, né, deixa aí nos comentários o que você tem aprendido aqui com o nosso devocional, deixa um testemunho aí, que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhe. Se você desejar, compartilhe com alguém, né? E vamos continuar fazendo a obra do Senhor até que Ele venha. Deus te abençoe.